Tá chegando o final do ano e a gente começa a ver um monte de analista já animado, recomendando as melhores ações para 2024. Inclusive a gente já falou sobre isso aqui, você vê notícias como essa, ali da Suno, as melhores ações para 2024. Ou então ali do pessoal da Nord, as 3 melhores ações para 2024. Ou estas 6 ações merecem sua atenção segundo o Banco BTG. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para, juntando essas boas recomendações, te falar 3 dessas empresas que estão com promessas para o ano que vem. Por que é que elas estão bem avaliadas e como é que você pode analisar as empresas por você mesmo. E aí, antes do vídeo começar, antes de saber as empresas que eu vou falar, me conta aqui nos comentários qual é a ação que para você é promessa para 2024, assim que você vai investir pesado nela. E aí vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no Money Times, porque aqui tem algumas ações que tem não só o BTG, mas um monte de casa de análise recomendando, e eu quero falar sobre essas 3 específicas. E aí antes disso aqui, o BTG faz um contexto aqui pro pessoal, né? Falando que o ano 2024 carregará menos pelo lado internacional, considerando que a pior parte do processo de aperto monetário já passou, ou seja, a maior alta de juros lá dos Estados Unidos já aconteceu, daqui para frente a gente deve ver, na verdade, uma queda de juros. O espaço para corte de juros nas economias desenvolvidas deve iniciar um novo ciclo monetário ali, começando no segundo semestre do ano que vem. Ou seja, a inflação está controlando na zona do euro, inflação controlando lá nos Estados Unidos, juros pode vir a baixar no ano que vem. Inclusive a gente falou isso aqui no último vídeo do seu dividendo. E isso também já está acontecendo no Brasil, onde o ciclo de corte de juros já começou. A expectativa é que a gente chegue ali no final de 2024 com um Selic abaixo de 10%. E aí beleza, aqui eles entram nas melhores ações para o ano que vem. E a primeira delas ali é a JBS, que segundo a tese do BTG, o ciclo das revisões negativas dos lucros acabou. As margens da empresa devem melhorar daqui para frente. Principalmente porque vai ter uma oferta menor de frango e de carne suína lá dos Estados Unidos, ou seja, as empresas lá norte-americanas vão estar com uma produção menor de frango e de carne suína, o que seria bom para a JBS, já que ela exporta carne daqui lá para os Estados Unidos, ela ia vender mais, além do excesso de disponibilidade tanto na Austrália quanto aqui no Brasil, ou seja, diferente dos Estados Unidos, a gente está com excesso de gado podendo vender mais. E aí a gente pode olhar ali as ações da JBS, né, código JBSS3, e o que a gente vê é que realmente a margem líquida da JBS vem um negócio estrondosamente ruim ali nos últimos anos. Lembra que uma margem líquida de 10%, por exemplo, é a empresa vender R$100 ali em carne e de lucro líquido desses 100 ser somente R$10 que vai para o caixa da empresa. A margem líquida atual da JBS está em 0,33, ou seja, a cada R$100 de carne que ela vende, ela fica com 33 centavos no caixa. E o dividendo sai do lucro, ou seja, fica sem espaço até para pagar dividendos ali. Apesar disso tudo, ela até teve uma média alta de dividend yield em 2022 com 9,1% e em 2021 também. E aí beleza, eu já te citei a primeira ação aqui que os analistas estão muito otimistas e tô te mostrando as razões por que eles estão otimistas. Ali na frente a gente vai falar como você pode analisar essas ações aqui e se elas fazem sentido no meu método de investimento, a máquina de dividendos. E aí beleza, vamos para a segunda empresa aqui que o pessoal tá falando bem, que é a empresa Cosan ali, dizendo que a alavancagem da companhia está possivelmente perto do pico, ou seja, a empresa vem se endividando pra caramba nos últimos anos, mas isso chegou num pico. Daqui para frente a dívida vai só reduzir. E aí, isso sendo verdade, a empresa pode começar a transferir valor da dívida para os acionistas, ou seja, pagar dividendos. E por último, essa ação aqui é uma ação sensível aos juros, que carrega o chamado desconto de holding, que está embutido no preço. Ou seja, o que os analistas estão dizendo é que a Selic continuando caindo, como a Cosan é uma holding, ou seja, uma empresa que tem outras empresas dentro do guarda-chuva dela, ela tende a estar mais descontada do que deveria, e a Selic caindo, ela vai se valorizar mais que a média. E realmente, a Cosan é uma holding dona dessas empresas aqui, ó, a Raízen, a Rumo, a Compass, inclusive a Vale. E aí, olhando aqui para a cotação da Cosan, a gente vê nos últimos 12 meses um dividend yield abaixo de 2,5%, dividendo baixo, e uma dívida líquida sobre EBITDA ali acima de 3, que está nos patamares muito próximos nos últimos 3 anos ali, desde 2020. E aí você vê, realmente, o endividamento da empresa aumentou pra caramba de 2017 para cá. E se for olhar a dívida bruta sobre o patrimônio, então, aí ela aumentou de 2020 para cá pra caramba. E aí a terceira empresa, que é consenso aqui para os analistas, é as ações da Vale. A principal razão aqui é porque ela é a melhor empresa para se expor à retomada das atividades econômicas chinesas. Ou seja, a China voltando a consumir o mundo todo ali, e ela importa muito da produção da Vale, coloca a Vale ali bem posicionada para aumentar a sua receita. Além disso, a monetização das unidades de metais básicos ali, que é o níquel e o cobre que a Vale tende a produzir, é um catalisador da geração de valor para os investidores. E de fato, aqui, ó, a China é responsável por
quase 40% da receita bruta da Vale. Ou seja, o argumento ali faz sentido. Só tem uma coisa que me preocupa aqui nisso tudo. Quando a gente olha todas essas três empresas e as razões que fazem elas estarem otimistas, né, com essas empresas pro ano que vem, eu vejo dois pontos muito claros aqui. O primeiro deles é que cada empresa é muito bem avaliada por um critério diferente. A JBS ali está entrando num novo ciclo de proteína mundialmente falando, onde vai melhorar sua margem líquida. Já a Cosan está num pico ali de endividamento e ela está com um desconto de holding que pode destravar valor. E aí a Vale já está falando da retomada de negócios lá na China, que ela vai exportar mais, melhorar suas margens. Ou seja, para o investidor que quer olhar para isso aqui, ele não sabe o que é que ele tem que considerar em cada empresa específica, uma vez que cada tese desses analistas aqui defendem um argumento específico. E o ponto 2 que me preocupa aqui é que, de todos esses argumentos, os analistas olham muito para o que é que eles acham que vai acontecer no futuro. Ou seja, realmente a China vai importar muito mais da Vale, as margens da JBS realmente vão se recuperar, porque ela vai realmente vender pra caramba carne no futuro. A Cosan realmente tá com desconto ali no mercado e todo mundo vai ver esse desconto, o preço vai subir, quando, na verdade, no futuro, nada disso pode acontecer também. A Cosan pode errar pra caramba nos próximos investimentos de holding dela. Pode ser que a China não venda tanto quanto esperado, ou muito menos a JBS. O que eu quero deixar claro é que o trabalho dos analistas é supor alguma premissa, ou seja, uma previsão de futuro ali, para ele colocar nas contas e fazer as recomendações. E para deixar claro, não tenho nada contra os analistas, até porque eu também sou um. Quem tem certificação CNPI no Brasil se torna oficialmente um analista de valores imobiliários. Na verdade, o que eu quero deixar claro é o método de fazer essas análises, que para mim faz muito mais sentido pensar numa análise muito mais sistemática, que tenha critérios claros para avaliar todas as empresas da bolsa de uma forma só. Além disso, que não use premissas de o que a gente acha que vai acontecer no futuro para tomar uma decisão no presente. E foi por isso que eu criei a estratégia Máquina de Dividendos, no intuito de olhar para as estratégias sistemáticas que já funcionam para dividendos no mundo todo e trazer essa adaptação pro Brasil. E foi por isso que eu cheguei em 3 critérios muito claros, que é olhar a liquidez das ações, olhar a constância de pagamento dessas empresas, se elas estão pagando dividendos por vários anos seguidos, e olhar para quem tem altas médias de dividendos pagos nos últimos 3 anos. E aí, juntando esse combo de critérios, eu chego nas 10 maiores pagadoras da bolsa, que investindo desse jeito deu um retorno muito maior do que o índice Bovespa, transformando cada R$1.000 em mais de R$200 mil nos últimos 25 anos. E aí, usando a máquina de dividendos que deu esse retorno, vamos olhar para as mesmas ações que os analistas falaram para ver como é que a gente analisa elas e se elas fazem sentido de ser compra ou venda. E aí a Cosan primeiro, que tem uma liquidez acima de R$2 milhões de negociação por dia, então beleza, que tem uma constância de pagamento de dividendos todos os anos ali, ó, de 2013 para cá, 10 anos. Super suficiente também. Só que quando a gente vai olhar para a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos, a gente vê uma média de pouco mais de 3% ao ano, colocando ela na posição número 68 da máquina de dividendos. Ou seja, assim, se o cara estiver olhando para dividendos, a Cosan não é a melhor empresa agora. Por mais que os investimentos dela comecem a render nos próximos anos, por mais que o endividamento comece a cair e ela tenha realmente mais margem de lucro para pagar dividendos, isso não é verdade agora. Se vier a ser verdade no futuro, o dividendo médio dela vai aumentar e ela vai entrar dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa, permitindo assim uma compra segundo a estratégia. E aí isso blinda a gente de tentar adivinhar o futuro. E aí, no caso da JBS agora, a gente também vê a empresa ali com liquidez acima de 2 milhões, com dividendos pagos também há mais de 5 anos seguidos, mais de 10 aqui no caso. E se a gente vai olhar a média do dividendo dos últimos 3 anos, a gente vê a JBS com uma média de 10%, colocando ela na posição número 14 da máquina de dividendos, próximo às 10, mas ainda não está entre as 10. Ou seja, não é a que está ali dentro das maiores de potencial de retorno e de maior dividendos. Inclusive, antes de te falar o caso da Vale, eu quero te convidar para uma aula que eu vou fazer no dia 4 de dezembro, às 20 horas, 8 da noite, para te falar provavelmente da melhor oportunidade que você já viu nessa década para quem está pensando em investir no mercado de ações. O nome da aula vai ser a maior transferência de riqueza da história e eu vou deixar um link aqui para você se inscrever gratuitamente e participar desse evento junto comigo. Link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. E aí, por último, aqui a gente olha realmente para as ações da Vale. Dividendo dos últimos 12 meses na casa de 8,5. Liquidez acima de 2 milhões. A Vale é uma das maiores empresas da bolsa, zero problema com isso. E dividendos pagos ali consistentemente há mais de 10 anos também. Aí a Vale, sim, posição número 7 aqui do ranking máquina de dividendos, porque a média de dividendos pagos dela nos últimos 3 anos está em quase 13%. E aí você começa a ver como facilita muito o teu trajeto como investidor quando você sabe o que é que você vai olhar para cada empresa e não fica com uma premissa diferente para cada tese, para cada case. Além disso, você ganha tempo de vida. Porque imagina que para criar cada uma dessas teses de investimentos, os analistas precisam estudar a fundo as empresas, visitar as companhias, participar de call de RI, ler todos os balanços, as apresentações que as empresas fazem lá no RI da empresa. E mais, ter expertise para fazer tudo isso. Só que tudo isso custa tempo. E na maioria dos teus dias, o que vai mais te trazer resultado, na verdade, é investir no teu trabalho.
trabalho, melhorar o teu aporte mensal, estudar a tua área de atuação. E é por isso que a gente cria essas estratégias sistemáticas e a gente aplica para cada uma das etapas da construção dos investimentos dos nossos clientes aqui do Wealth, do Clube do Valor. Onde a gente ajuda não só a encontrar as ações de dividendos, mas as ações mais baratas da bolsa, os fundos imobiliários mais baratos, as melhores rendas fixas para investir. Tudo isso montando uma carteira de investimentos que faça sentido para você economizar tempo. E a primeira etapa dessa construção ela é gratuita. A gente disponibiliza 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos que acompanham cada um dos nossos clientes para ele olhar para o teu caso específico e ver como é que você pode melhorar os teus investimentos de acordo com as estratégias sistemáticas. Para você receber uma análise de carteira gratuita da nossa equipe, é só você clicar aqui do lado nesse link, preencher um formulário e aí talvez um dos nossos especialistas ligue para você. Isso aqui faz muito sentido para quem tem mais recursos já acumulado. 300 mil, 500 mil, 2, 5 milhões. Vai ser um prazer te atender junto com o time do Clube do Valor. Se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui, que eu te mostrei porque é que a bolsa pode chegar nos 200 mil pontos ali pro final do ano que vem. E se teve uma informação pelo menos fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no seu dividendo que eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.